E o meu é o Esther. Nós somos alunos da Biologia Unicamp e hoje nós vamos falar como a ciência funciona e sobre o método científico. E por que é tão importante aprendermos sobre a ciência e sobre o método científico? A ciência está por toda parte ao nosso redor, nas tecnologias que usamos, nos alimentos que comemos, na medicina, como antibióticos, remédios e vacinas, na engenharia e por aí vai. Entender o método científico é entender como a ciência funciona. A ciência ela é um modo de pensar e a partir do modo científico podemos tomar decisões mais críticas nas nossas vidas. Infelizmente, no mundo de hoje, muitas fake news têm se espalhado e gerado muita confusão. E o método científico nos ajuda a recuperar os valores da racionalidade, sendo um poder benéfico e positivo para a sociedade. Então, bora conhecer com a gente o método científico? Nesse vídeo, a gente separou o método científico em 8 passos para ficar melhor no entendimento. O primeiro passo é a observação, depois o questionamento daquela observação, a hipótese, que são possíveis respostas para aqueles questionamentos, uma pesquisa sobre o que já se sabe sobre aquele assunto, experimentos para testar as hipóteses, a análise dos resultados dos experimentos e uma conclusão. Se a hipótese passou nos testes, esse estudo é avaliado por outros cientistas, onde passa por uma análise rigorosa para ser finalmente publicado em uma respeitada revista de ciência. A ciência verdadeira não tem todas as respostas. Nenhum conhecimento é completo e perfeito, e as hipóteses requerem evidências que sejam validadas para que a hipótese e todo o estudo sejam aceitos. E assim, de estudo em estudo publicado ao longo do tempo, os cientistas se baseiam nesses estudos para formar novos conhecimentos. E para exemplificar melhor como o método científico funciona, nós vamos contar a história do Edward Jenner. Foi ele que inventou a primeira vacina contra a varíola e ele utilizou o método científico para inventar essa vacina. Então, bora lá entender melhor como tudo isso aconteceu. Para exemplificar melhor como tudo isso funciona, vamos apresentar a história de Edward Jenner, o médico que inventou a primeira vacina. Em sua época, a varíola matava cerca de 400 mil pessoas por ano. Em 1789, ele começou a observar que as pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola humana, desde que tivessem adquirido a forma animal da doença, que era menos grave. Então o médico decidiu fazer um teste e extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e o inoculou em um menino saudável, James Phipps, de 8 anos, em 4 de maio de 1796. Ele observou que o menino contraiu a doença de forma branda e, em seguida, ficou curado. Em 1º de julho, Jenner inoculou no mesmo menino líquido extraído de uma pústula de varíola humana. James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola. Foi descoberta a primeira vacina com vírus atenuado que, em 2 séculos, erradicaria a doença. Phipps foi o 17º caso descrito no primeiro artigo de Jenner sobre vacinação, um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola. Quando relatou a sua experiência à Royal Society, a Academia de Ciências do Reino Unido, no ano seguinte, suas provas foram consideradas insuficientes. O médico realizou novas inoculações em outras crianças, inclusive no próprio filho. Em 1798, seu trabalho foi reconhecido e publicado. Então, depois dessa história, podemos ver claramente como o Edward Jenner utilizou os passos do método científico. Então, bora revisar como ele fez tudo isso. Podemos ver claramente nesse exemplo, na história de Edward, os passos do método científico. Ele observou como o vírus se comportava, fez seus questionamentos e formulou hipóteses, fez testes baseados em suas hipóteses, analisou os resultados e concluiu que o vírus atenuado da varíola bovina gerava imunidade para a varíola humana. Porém, quando seu estudo foi rigorosamente analisado por outros cientistas, seus dados foram considerados insuficientes, obrigando Edward a realizar mais testes. Então, por fim, seu trabalho foi considerado válido e foi publicado. A ciência sempre deve chegar à população com a maior veracidade possível. Dessa forma, ela nos ajuda a ver e enxergar possíveis problemas e demandas da nossa sociedade. E é por isso que sempre devemos atentar às nossas fontes de buscas e informações. A
a fim de sempre olhar para a nossa sociedade e as informações com um olhar mais crítico e de veracidade. Diante disso, gostaríamos de indicar uma leitura que tem tudo a ver com o que foi discutido em nosso vídeo, que é o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro, do autor Carl Sagan. E vamos finalizar o vídeo mostrando uma frase muito marcante desse livro e muito relevante para a nossa sociedade. A ciência é como uma vela que ilumina os dias de hoje e recupera os valores da racionalidade.